Quero ler com a igreja no livro de Tiago, no capítulo 4 de Tiago, versículo 1, 2, 3, até o 4, se eu não me engano, porque para mim falar um pouco sobre essa palavra que eles escolheram, é necessário que eu passe lá nesse texto em Tiago, porque a gente vai ver Jesus mostrando um verdadeiro caminho que é totalmente ao contrário daquilo que o mundo ensina, daquilo que o mundo o passa. Então, abra na sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia, no livro de Tiago. No tema que eles escolheram, ele diz lá em João que não há amor maior do que aquele que entregou sua vida pelos seus próprios amigos. E nós lemos na leitura oficial. Vai falar ali sobre negar os seus próprios desejos, lá em João, negar seus próprios desejos, negar suas próprias vontades, para seguir, para observá-lo, para ter uma comunhão com Cristo e uma alegria perfeita. Quando nós vemos aqui para o livro de Tiago, no capítulo 4, o tema diz assim: devemos resistir às paixões. Então, antes de entrar no texto, leia comigo aqui versículo 1, que diz assim por diante: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Versículo 2, ele diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tende, porque não pedis. Olha o que ele diz: pedis e não recebeis, porque pedes mal. Pedes mal para o gastar em vossos deleites, ou seja, em vossas alegria mundana, alegria momentânea. Ele diz: e pedi para essas coisas. O versículo 4, ele cita o nome adúlteros e adúlteras, que todos aqueles que levam o pecado para Deus se classificam como um adultério, pecam diante de Deus, todos aqueles que se entregam ao pecado. Então por isso ele chama aqui adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Até aqui, irmãos, vimos nesse instante alguém falando aqui, não me recordo mais, mas 1, 2, 3 pessoas falou a mesma palavra. Os jovens hoje têm se perdido, muitas pessoas têm deixado de se levar. Hoje nós assistimos o jornal e às vezes dá nem vontade de assistir as notícias sobre a televisão, sobre a internet, porque é uma tristeza imensa. Devemos entender que nós temos que ter uma atitude dentro de nós, uma atitude a ser tomada, uma atitude que eu não posso tomar por você, o pastor não pode tomar por vocês. É uma atitude sua. A palavra de Deus diz que toda alma é minha, diz o Senhor. Ora, a alma que pecar, essa morrerá. A sua palavra também diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte. A amizade do mundo o atrai tanto, as coisas o atraem para o pecado, ao ponto de deixar muitas das vezes o ser humano iludido, ou mesmo sem saber a direção certa, e se apegar a coisas que levam à morte, achando que aquilo traz felicidade. Esquece de um Deus poderoso, esquece de um amigo fiel, um amigo que está nas horas mais difíceis, um amigo que nunca lhe decepciona, um amigo que nunca o deixa. Esquece dessa pessoa para entregar a sua confiança a outros amigos humanamente nesse mundo, a outras pessoas que você acha que é seu amigo. E muitas das vezes se decepcionam porque deixam de confiar no amigo fiel e verdadeiro para confiar no amigo mundano. O texto de Tiago, nesses versículos, eu fiz questão de ler ele, porque ele fala, o tema que foi escolhido é totalmente ao contrário do que foi falado aqui. Aqui fala de uma
porção de pessoa, de uma turma que busca seus próprios deleites, sua própria felicidade, que busca agir no seu modo de ver e pronto. Aqui fala de uma pessoa que se reúne e acha que a vida é só aqui, nesse mundo momentâneo. Aqui fala de uma turma de pessoas que acha, pensa que não tem alma, que diz que quando morre tudo se acaba. Esse texto está falando, esse texto também fala de uma petição não ouvida, não resolvida, de uma petição não respondida, porque pede para os seus próprios deleites, e através dos nossos pecados, a nossa oração passa a ser interrompida. Deus não escuta a oração de um pecador. Deus não escuta a oração de alguém que se deleita nas concupiscências carnais, naqueles que têm a sua felicidade nos desejos, nas paixões carnais. Deus não escuta. Por quê? Porque não há uma ligação. Sua palavra diz que por causa do pecado todos se afastaram-se de Deus. Destituídos foram, afastaram-se. Nós estávamos erroneamente no caminho perdido, afastado de Deus. Não tem ligação. Mas a sua palavra também nos lembra, irmãos, que o Espírito Santo é quem convence o homem, é quem convence a mulher, é quem convence o jovem dos seus caminhos, dos seus pecados e o traz para Deus. Jesus nos ligou novamente. Jesus nos trouxe para Deus novamente. Só que Ele não nos traz de uma forma força. Ele não nos traz de uma forma forçada para Deus. Jesus é diferente. Jesus é diferente. Ele o traz com a sua atenção e o seu desejo. É bem importante lembrar quando Ele diz que eis, estou à porta e bato, e se alguém abrir, dá a entender que Ele quer uma atitude sua. Ele quer uma atitude sua. É bem importante que Ele diz que aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e o siga-me. E o siga-me. É uma atitude. Irmãos, quem tem uma atitude, assim como Pedro tomou, assim como João tomou, quem tem uma atitude assim como Tiago, como os seus discípulos tomaram, quem tem uma atitude verdadeira, não negam nem deixam Jesus por nada. Quem não tem atitude, serve-se como aquelas pessoas que abandonaram Jesus em pleno discurso, dizendo, duro esse discurso, quem pode ouvir? São atitudes que eles não tomam, mas estavam atrás de Jesus por causa da multiplicação do pão, estavam atrás de Jesus por causa do milagre, estavam atrás de Jesus porque estava passando por uma dificuldade, pela tremenda dor, estavam atrás de Jesus para se aliviar do seu processo de dor ou perturbação, mas não estavam atrás do alívio eterno que é Jesus Cristo. Eles não estavam. O ser humano é assim, pequeno, frágil, mole demais, mas se acha tão duro, se acha tão capaz. Quando está em dor, recorre a Deus. Quando se cura, volta para o que era. E Deus, pela sua misericórdia, tem o aceitado sempre. Mas, irmão Adriano, você falou que o pecado impede. Porque o que é que impede, irmão? É você se desligar. É o desligamento entre você e Deus. Ora, como Deus vai ouvir a oração de uma pessoa que não quer nada com Ele? Como Deus vai ouvir a oração de uma pessoa que não dá atenção para Ele, que não tem como amigo, que não chama para sua casa, que não chama para sua refeição, que não chama para dentro da sua família? Como Deus vai ouvir a oração de alguém que cobiça o mal, que maquina o mal em seu pensamento? Não tem como ouvir. A sua palavra diz aqui, pedis e não recebeis porque pede mal, pede para a sua própria vontade. Uma das coisas que eu aprendi com Deus é que em minhas orações eu não devo pedir a minha vontade, mas eu devo pedir a vontade dele em minha vida. Muitas das vezes, irmão, nós não entendemos por que situações ao contrário vêm em nossa vida. Muitas das vezes nós não entendemos como cristão o porquê nós pedimos em oração e Deus não dá aquilo que a gente está pedindo. Muitas das vezes nós pedimos algo e não vem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos pedir a Deus o bom para a nossa vida. Mas Deus sabe o melhor para mim e para você, para a sua família.
para a sua família. O texto fala: devemos resistir essas paixões. Aqueles que são amigos do mundo, aqueles que se apegam ao mundo. Que mundo é esse? As famas, né? O modo de agir, o modo de ser. Um jovem, vou falar aqui, voltado ao jovem, toda a igreja recebe também a palavra de Deus, mas vou voltar ao jovem. Quando ele se apega a ser amigo de Jesus, ele sabe falar de Jesus, ele sabe falar do seu melhor amigo. O jovem, quando ele se apega a Jesus, ele não tem vergonha de dizer que tem ele como amigo. Ele não tem vergonha de dizer que tem ele como o seu braço, seu ombro direito, alguém que o cuida. Ele não tem vergonha, ele faz com alegria, não importa onde esteja, ele não tem vergonha. O jovem que se apega às amizades mundanas, ele tem medo, tem vergonha, não conheceu o amigo verdadeiro ainda. Muitas das vezes é 1 ano, 2, 3, 4 no ministério da igreja, sabe, dentro da igreja, mas se oprima. Irmãos, deixa eu lhe perguntar nessa noite. O tema fala muito bem de amigo. E eu lhe pergunto: qual é o amigo que anda com você? O tema fala muito bem de frutos. E eu lhe pergunto: quais são os frutos que você tem dado para ele? Quais são os frutos? Quais são os seus pedidos? Quais são as suas orações? O que é que você tem feito para Deus de bom? Qual é a alegria que verdadeiramente está dentro de você? Servir a Deus ou apegar-se à amizade do mundo? Qual é a alegria que verdadeiramente o apóstolo Paulo, ele pede para que nós possamos se examinar, a saber quem somos nós mesmos, para que nós não possamos olhar no espelho alguém e por dentro ser outro. Quando fala de fruto, irmãos, igreja, eu lembro muito bem quando Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A maioria das vezes o ser humano tem um modo horrendo de observar e ver e conhecer as pessoas pelo modo de vestir, pelo modo de andar, sabe? Muitas das vezes se decepciona. Aquilo que se apresenta e muitas vezes na sua frente, não é aquilo que continua sendo depois que sai da sua frente. Deus, ele conhece os corações de cada jovem, de cada um. E ele sabe, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro das suas amizades, ele sabe cada atitude que você tem tomado. Eu não tenho passado, irmão, a noite inteira imaginando o que vou falar. Eu não tenho passado a noite inteira ensaiando o que vou falar. O que tenho falado aqui é a palavra de Deus, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que muda o nosso caráter de vida. Jesus é o teu amigo fiel. Jesus é o teu amigo que te socorre nas horas mais minguadas da vida. Jesus é o único Salvador que leva o jovem a sair de um mundo de prostituição, um mundo de bebida, um mundo de farra, um mundo de desilusão, um mundo de um jovem que acha que o cigarro ou a bebida, que algo material vem preencher a felicidade. Jesus mostra que o único vazio dentro de você a ser preenchido é um vazio que sempre é pelo seu Espírito Santo preenchido na sua vida. Aleluia. Não há nada que venha preencher o vazio de um ser humano. Não há nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo aqui é momentâneo. Eu queria chamar a sua atenção para que você viesse entender que todos os prazeres desse mundo são momentâneos. Você sabe muito bem disso. É rápido demais. É rápido. A alegria nesse mundo é rápida. Aí quando alguém prega dizendo que a alegria nesse mundo é momentânea, é rápida, aí alguém vem pensar: é porque a gente morre, irmão? Não, é porque você faz uma atitude agora, daqui a pouco já está cansado, já não faz mais. Já passou aquela alegria. Um homem quando vive sem Deus, um jovem quando vive sem Deus, sem Jesus Cristo na sua vida, a alegria dele é momentânea. Mas o texto lá no livro de João, onde nós lemos, ele fala que quando nós passamos a ser amigos de Jesus, a nossa felicidade é perfeita, é completa, é preenchida. Você está com amigos, você está louvando a Deus. Você está sem amigos, você continua louvando a Deus. Os amigos do mundo que andavam com você o abandonou, você continua louvando a Deus.
Você está sorrindo, está louvando a Deus. Você está triste, está louvando a Deus. Você está passando por necessidade, seja espiritual ou financeiramente, você está louvando a Deus. Por quê? Porque a sua alegria é completa. Há um rio cujas águas alegram a cidade do Senhor, o monte santo do Senhor, a moradia do Altíssimo. Essa morada somos nós, irmãos. Jesus Cristo veio para nos preencher. Jesus Cristo veio para nos dar vida e que a nossa felicidade venha a ser completa. Venha a ser completa. Eu convidei jovens, convidei até mesmo familiares e não ouvi um sim. Não me preocupo com amigos, familiares nesse sentido. Por quê? Você tem todo o direito de decidir o que você quer na sua vida como amigo. Você tem todo o direito de decidir o que você quer na eternidade. O salmista Davi, um de seus salmos, ele diz que a nossa vida passa-se como vento, passa rapidamente. Uns chegam a 60, outros chegam a 70, 80. Ele diz, depois disso é só enfado e cansaço. Passam rapidamente. O que é que eu aprendo com esse texto e passo para os jovens? Que a idade que Deus tem dado para você, não importa se você vai viver 50 anos, 60, 70, 80, eu não sei qual é a idade que você vai viver. Uma coisa eu sei, que a idade que Deus está lhe dando é uma oportunidade de todos os anos você decidir o que você quer na sua vida na eternidade. Muitos vivem até 80 anos. Deus deu 80 anos a ele para ele decidir com quem ele quer ficar na eternidade. É muito tempo, irmãos. É muito tempo. Eu cheguei a me decidir em plenos 15 anos e 10 meses de idade. Eu não cheguei a esperar muito tempo, não. Em plenos 15 anos, eu parei e pensei, eu disse, não, Deus me deu 15 anos para decidir. Eu vou rapidamente correr aos pés do Senhor. Eu vou rapidamente me entregar aos pés de Jesus, porque a vida é curta, a vida é muito rápida. O amanhã só pertence a Ele, só pertence a Deus. Você tem todos esses anos, você tem todo esse tempo para decidir com quem você quer ficar na eternidade. Então, entregue seus caminhos ao Senhor, como diz o Salmo. Confia nele e tudo Ele o fará. Vamos passar agora no livro de João, alguns versículos que eles escolheram no capítulo 15, que é bem interessante. No capítulo 15, há uma continuação daquilo que Jesus estava passando para os seus discípulos, ensinando, exortando. Essa exortação, esse ensinamento, nós trazemos para a nossa vida hoje. Nós trazemos para a nossa vida hoje. Veja aqui no texto agora que a gente passou, nós vimos a vida de um jovem que não tem Deus, a vida de um jovem que não tem Jesus como amigo e procura a ser a cada dia mais amigo deste mundo, amigo das drogas, amigo das farras, enfim, de festas e festas. Amigos das farras, enfim, de festas em festas. Pessoas que se intimidam a falar de Jesus porque não tem como amigo. Mas quando traz para o lado do mundo, se alegram com tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. E ainda bate no peito e diz que não é pecado. E diz que não é pecado. Eu sou crente, mas eu faço tudo. Eu sou crente, mas isso não é pecado. Eu sou crente, mas não sei falar de Jesus Cristo. Você tem Jesus como amigo? Vocês têm Jesus como amigo? Fale dele. Fale dele para que outras pessoas também tenham como amigo. Não se intimide, não se covarde. Quem tem Jesus como amigo tem firmeza. Quem não tem Jesus como amigo treme na base, não sabe o que dizer, não sabe o que falar. Como vai falar de uma pessoa que nunca ouviu, nunca conhece, nunca conheceu? O seu Espírito Santo está pairando sobre nós, está andando, vive dentro de nós, mas vive dentro daqueles que o decidiram para Ele. Mas como eu vou falar de alguém que eu não conheço, irmão Adriano? Por quê? Porque as minhas amizades não vêm de Jesus, mas vêm do mundo. E a palavra de Deus falou que quem busca ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Qual é o ponto que alguém torna-se inimigo de Deus, igreja? É quando todas as palavras de Deus passam a doer em seu coração, ele se revolta a ponto de sair até mesmo da congregação. Torna-se inimigo de Deus. Torna-se,
eu tenho um modo de dizer, advogado do pecado. Passa a defender mais o pecado do que a morte de Jesus na cruz para nos livrar e nos remir do pecado. Passa a defender. Se dói, se magoa. Olha o que Jesus diz no capítulo 15. Ele fala um texto muito lindo. Ele começa dizendo que Jesus é a videira verdadeira. No versículo 1. Ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira. Olha o que ele diz, o meu pai é o lavrador. O que é o lavrador? O meu pai é o agricultor, é o que cuida da videira, é o que cuida, né, da planta. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Para que dês mais frutos. Jesus chamou você não para que você parasse no tempo, mas que você começasse agora a frutificar. Em meio a um mundo de trevas, em meio a um mundo de situação difícil, em meio a um mundo ao qual se houve muito crise, houve muito o roubo, enfim, houve muita tristeza. Deus o chamou você para brilhar em meio a essas trevas, como os irmãos, como jovens. Eu sou a videira, Jesus disse. Olha, é impossível alguém dar fruto para Ele. É impossível alguém frutificar e mostrar esse mundo cruel se você não estiver na videira. Tem muitas pessoas, pastor, que até mesmo aceita ir para a videira, mas não quer ser totalmente enxertada na videira, porque carregam em si traumas e malas do mundo. Carregam em si gostos, paixões momentâneas do mundo e não quer deixar. Esquece que Jesus tem o melhor para a sua vida. Esquece que Jesus tem a alegria completa. Pessoas que não sabem o que é ser feliz. Muitas das vezes vêm sim para a igreja, louvam, escuta, mas não tem a felicidade com Jesus Cristo. É algo cansativo para ela ou para ele, para a pessoa. É algo que sabe, incomoda, a vontade é sair, não tem aquela alegria. De repente, quando vê algo mundano, se alegra, porque a sua carne ainda se deleita nas suas paixões carnais. Aqueles que têm enxertado-se na videira que é Jesus Cristo, têm esquecido, têm jogado para trás tudo aquilo que o atrapalha espiritualmente, têm jogado para trás a fofoca, a inveja, a maldição, as intrigas, as maldades, tudo aquilo que o atrapalha. Ele tem lutado todos os dias para combater um próprio gigante que é ele mesmo, e tem vencido. Jesus disse, olha, aqueles que estão sujos, suje-se mais, mas aqueles que estão limpos, limpe-se mais, porque Ele é fiel na tua vida, irmão. Limpe-se mais. Você está na videira. Limpe-se mais. Você está na videira. Se você ainda não se enxertou, se o enxerto está fraco, se você está ameaçado a ser cortado, passe a ser tratado por Deus. Ele é o teu pai, teu agricultor, é o teu cuidador. Olha o que ele diz. Aquele, versículo 2, toda vara que em mim não der fruto, o agricultor tira fora. Não dá certo. Não dá certo. No reino de Deus, irmãos, não tem lugar para inveja. No lugar de Deus que Ele preparou para a sua igreja, não tem lugar para roubos, não tem lugar para maldição. O reino de Deus não vai dar certo para aqueles que gostam de fazer os seus próprios desejos carnais. Não dá certo para esse tipo de pessoa que é fanático pela política mundana. Não dá certo para esse tipo de pessoa que é fanático pelos times, por aquilo, pelas famas que o mundo traz, porque o reino de Deus não vai ter futebol, porque o reino de Deus não vai ter política, o reino de Deus não vai ter festas de padroeiras, não vai ter festas mundanas. O reino de Deus não vai ter essas coisas, não vai ter bebidas, não vai ter vício. Então, para essas pessoas não dão certo. Não dão certo porque essas pessoas continuam sujas pelo pecado. Jesus disse, olha, toda vara que não der fruto. Jesus quer te conhecer pessoalmente através dos teus frutos. Passamos por momentos difíceis em deserto porque Deus quer ver tua atenção. A palavra de Deus diz, e bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque no dia da aprovação receberá a coroa da vida. Nós passamos pela tentação, é porque Deus nos tenta? Não.
Mas Deus permite nós passar. Quem tenta é o diabo. Deus apenas nos prova. Na tentação é onde Deus observa, tem um modo de ser. Aí quando a gente fala em tentação, a gente pensa apenas em um alvo. Não, irmão, são vários alvos. São vários alvos. O desejo de falar e amaldiçoar a vida de alguém é um dos alvos. O desejo de invejar é um dos alvos. O desejo, Deus quer lhe conhecer pessoalmente. Quais são os frutos que você tem dentro de si para dar para Ele? Porque o apóstolo Paulo diz que os frutos do Espírito Santo são bem conhecidos: paz, amor, fraternidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que é a temperança na nossa vida, são bem conhecidos. Eu tenho esse versículo, irmão, na minha vida como espelho. Como espelho, eu me olho nesse versículo qual o apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas. Os frutos do Espírito Santo. Se eu parar um dia e perceber que há um fruto ali que eu não pratiquei durante o dia, eu vi que eu estive um dia longe da presença de Deus. Porque quando você passa o dia diante da presença de Deus, você está frutificando em espírito. As pessoas têm prazer de conversar com você. No livro de Isaías, no capítulo 11, ele fala que descerá, virá, brotará dos troncos, das raízes de Jessé um rebento, e sobre ele repousará um espírito. Que espírito? O Espírito de Deus, que traz paz, que traz fortaleza, o espírito do conselho, o espírito da mansidão, o Espírito que habitou em Jesus Cristo. O Espírito na pessoa de Jesus Cristo é o mesmo Espírito que habita dentro de você e que quer transformar a tua vida. É o mesmo Espírito. Ele diz: olha, eu vou para o Pai. No capítulo 14, a história começa no capítulo 14, quando ele começa a dar instruções para o discípulo, e ele fala: eu vou para o Pai, mas vou mandar o Consolador, o meu Espírito Santo, que vai te guiar neste mundo. Agora, temos que entender uma coisa: nós somos formados de corpo, de alma e espírito. De corpo e alma e espírito. No livro ainda de João, no capítulo 6, e alguns versículos lá na frente, eu acredito, é o 63 de João, não precisa abrir, é rápido. Jesus disse que o Espírito é o que vivifica. Não sei se eu estou esquecido do versículo, mas está aí, livro 6, capítulo 6, versículo 63, por dentro você vai ver. Jesus disse que o Espírito é o que vivifica. Aí ele diz: a carne para nada aproveita. Nós temos gastado mais tempo cuidando da nossa carne ou cuidando do nosso espírito? Cuidando da nossa carne, do nosso espírito. Qual é a sua vaidade hoje, jovens? Qual é a sua vaidade hoje, igreja? A palavra de Deus diz que tudo é vaidade. Agora, existe um descontrole na vida do ser humano, que a vaidade sobe ao seu ego ao ponto de levar ao pecado. Quando Jesus disse que o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita, ele disse que hoje nós estamos assim, esticadinho, aí vai chegando um tempo que a gente vai murchando, e aquela beleza que você era há 15 anos, 18 anos, 19, 20, 25, vai mudando. Quantas das vezes pessoas têm se apegado mais à sua aparência? Quantas das vezes jovem tem se apegado à sua aparência exterior e são pobres por dentro, não tem o Espírito de Deus em sua vida? Quantas das vezes a tristeza habita dentro de uma pessoa que vive na congregação, que escuta a palavra de Deus, mas não aprende nada sobre Deus, porque a sua preocupação hoje, num sábado, numa sexta-feira, é saber como está vestido, como está a calça, como está a camisa, como está o jeito de ser, como está o seu corpo, como está a sua vaidade material, e esquece que um dia tudo isso vira lama, tudo isso vira pó, e seu espírito empobrecido. Esquece-se que tudo fica aqui na terra. Irmãos, a palavra de Deus não nos ensina a ser relaxado, não. A palavra de Deus não nos ensina a viver de uma forma relaxada, não. Mas antes, Deus, Ele requer limpeza sobre nós. Deus, Ele é exigente, Ele é ciumento. Ele requer que nós andamos honestamente, andamos limpos, andamos bonitos. Requer de nós, e nós devemos ter uma atitude em saber que nós devemos aprender com Ele sobre o seu Espírito, sobre a sua palavra. Então, se nós somos formados de corpo, alma e espírito, deixa eu lhe dizer, você tem um corpo que vai ficar na terra, porque é um corpo mundano.
A palavra de Deus diz: e recebereis corpo transformado. Porque esse corpo mundano, esse corpo que é acostumado nas coisas desse mundo, não vão entrar lá. É por isso que Jesus disse que se um olho teu pecar, arranque e jogue fora. Porque é melhor entrar no paraíso sem um olho do que entrar uns dois no inferno. Ele quer dizer o quê? Cego aqui neste mundo, lá vai enxergar. Coxos, paralíticos nesse mundo, lá vai andar, porque vai ser corpo transformado. Ele disse: e se uma mão tua fizer pecar, arranque e jogue fora. É melhor ir para o céu, para o paraíso, sem uma mão, sem um braço, do que ir com as duas para o inferno. Ele quer dizer que esse corpo terreno vai ficar. Nós temos um corpo, temos uma alma que pertence a Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta: e o Espírito que habita em você? É uma escolha. Se é um Espírito Santo, você vai andar em novidade de vida e em santidade. Você vai fazer aquilo que o apóstolo Paulo ele diz na carta, ali no livro de Gálatas, ali quando ele diz que se temos ou se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se não é o Espírito Santo, é um Espírito contrário. É tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Então, quando ele diz: e nós somos os ramos, devemos aprender com ele. O contexto segue. E eu venho agora para o versículo 10, quando ele diz: se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Aleluia. Olha o que ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Observe que a Bíblia fala repetidamente essas palavras, porque é algo que o ser humano criou dentro de si, que impede de amar. Sabia que o ser humano, igreja, quando ele não se entrega para Jesus Cristo, quando ele não toma atitude para Jesus, ele não ama nem a ele mesmo. Ele passa a não amar nem a ele mesmo. Por quê, irmão Adriano? Sabe por quê? Porque ele sabe da verdade, ele sabe do caminho, mas ele não quer ir para a salvação, ele não quer ir para o reino de Deus. Temos que amar assim como nós amamos a nós mesmos. Temos que trazer o melhor para a nossa vida. Temos que despertar, irmãos. Temos que abrir os nossos olhos. Amar. Quando a palavra de Deus diz que onde houver dois ou mais em meu nome, muitas das pessoas confundem em falar em nome de Jesus. Não, é em meu nome. A sua vida tem que estar em nome de Jesus. Os seus projetos têm que estar em nome de Jesus. Tudo aquilo, sua casa, sua família tem que estar em nome de Jesus. É uma decisão. Quando ele diz que você está em nome de Jesus, ele diz que ele está em vosso ou em nosso meio. Amém, igreja? O amigo verdadeiro chama-se Jesus Cristo. O amigo que não nega, o amigo que não rejeita. O amigo que não olha para as suas falhas, para os seus defeitos, mas olha para o que você tem de bom guardado em seu sentimento, ao qual chamamos de coração. O mundo hoje tem visto você 95% em santidade, porque ninguém consegue atingir os 100%. Mas tem visto o seu 95%. Aí ele olha para os seus 3% de erro, pecado lá no seu coração. Sabe o que o mundo faz? O mundo vai olhar para aquela sua falha. O mundo não olha que você está vindo para a igreja. O mundo não olha que você tem dado testemunho em casamento, na família. O mundo não olha que você tem louvado a Deus com alegria. O mundo não olha que você tem falado de Jesus Cristo como o seu melhor. O mundo não olha nada disso. O mundo fica observando para ver qualquer passo errado seu, porque nós somos falhos, igreja. Nós somos falhos. Nós temos falhas. É um corpo que vai ficar aqui, não é o que vai para o céu. Mas quando vê nossas falhas, passa agora a chutar a nossa vida. O mundo é desse jeito. O amigo do mundo é desse jeito. O amigo Jesus, ele pode ver 95% ou até mesmo 100% de pecado na sua vida. Mas se ele vê um pouquinho de sentimento no seu coração, Jesus passa por cima dos 100 e vai lá atrás daquele pouquinho do que resta lá dentro, porque você é precioso, é valioso aos seus olhos. Ele vai lá. Ele não abandona não, ele vai lá, porque ele é teu amigo fiel. Olha o que Jesus diz, irmãos. Olha o que ele diz, ele nos outros versículos, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha, você tem feito o que Deus tem mandado na sua vida?
Já não vos chamei servo, porque o servo não sabe o que fazeis ao Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aí ele diz: olha, não me escolheste a vós, mas vós, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Aí você dá um fruto, 2, aí senta na igreja. Ah, não, eu já tenho 10 anos de evangélico. Ah, eu já tenho 20, já tenho 30. Já. Não é, isso não é pecado, não. Isso é normal. Não, isso é porque a liturgia, aquilo, não é daquele jeito, da maneira de ter. Aí começa a pecar. Não, isso não, isso é normal, é porque nós somos falhos. É porque nós somos fracos. Não. Aí começa a ser agora advogado do pecado. Começa a deixar de defender aquele que morreu na cruz para defender aquele que vive tentando você 24 horas. Jesus quer que você venha a ser chamado de amigo, quer que você obedeça a sua palavra, mas também quer que você frutifique sempre. Não pare de frutificar, não pare de fazer a vontade de Deus na sua vida, não pare de mostrar Jesus como amigo ao seu mundo, mas dê a Ele sempre o melhor, e o melhor lugar para que Ele venha estar na sua vida, na sua casa, em seu modo de ser. Amém, igreja? Amém, jovem? Receba esses conselhos que eu tenho para passar para vocês. Aprendi muitas das coisas com Jesus e continuo aprendendo muitas das coisas. Sou hoje um jovem simples, não tenho tanta burocracia, pastor, para louvar, não tenho esse problema todo, né? Que para louvar tem que ser assim, ou né? Tem que ser, não. Jesus veio observar, Ele escuta aqueles que adoram em espírito e em verdade. Como é que eu estou na filmagem? Não, as coisas de Deus é simples demais. As coisas de Deus é muito simples. Sou um jovem que tenho observado e aprendido, observando as coisas que o mundo tem feito. O mundo onde tem errado tem me ensinado. E o exemplo que passo para vocês hoje é o que a palavra de Deus nos ensina. Devemos ser esse jovem frutífero, que frutifica. Devemos ser aquela planta ao qual o salmista Davi relata no capítulo 1, nos últimos versículos, quando ele disse que é como a árvore plantada à beira do rio, cujas os frutos, né, as folhas não caem, os frutos dão de inverno a verão. Esse rio é Jesus Cristo. Ele disse: crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro de você. Isso é simples. A única coisa que devemos entender na nossa vida é discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. É uma decisão. Você quer aceitar Jesus hoje? Não, irmão, não tem problema. Você quer ir para a igreja hoje? Não tem problema, eu não vou fazer você ir à força. Você quer seguir a Jesus? Não, eu prefiro ser amigo do mundo. Não tem problema, porque é uma atitude sua. A palavra de Deus diz, e não é por força, não é violência que alguém deve aceitar, que alguém deve ter essa atitude, mas é pelo Espírito, é pela palavra de Deus. Jesus, ele fala no capítulo 14, versículo 15: se vós me amardes, guardarei os meus mandamentos. Devemos guardar, porque o salmista Davi relata que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lembre-se, quando você pecar, é porque você esqueceu da palavra. Então tal que depois você vem aquele remorso de arrependimento e pede perdão a Deus e Deus perdoa. Mas quando alguém não conhece isso aqui, quando alguém não sabe o que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, peca continuamente sem saber nem que está pecando, porque não conhece a verdade. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos disse. Deus continue abençoando a igreja, Deus continue abençoando a mocidade, a juventude. Eu espero que vocês sempre tenham isso dentro de si. Tenha isso sempre dentro de si. O mundo é cruel, é terrível, sei muito bem disso. Leva a loucura, leva a morte, leva a suicídio, leva a afastar-se da família, leve a afastar-se do pastor, leve a afastar-se do líder, do dirigente. O mundo leva essas coisas, mas é uma atitude sua. É uma atitude sua. Jesus não pegou pelo braço a força e disse: você vai ter que ir. Não, ele disse: se alguém quiser
negue-se a si mesmo. Negue as suas paixões carnais. Negue as suas próprias vontades e siga-me. Eu tenho assistido nesses últimos dias e não é fácil. As pessoas têm deixado de adorar ao Criador e adoram a criatura. As pessoas têm deixado de louvar a Deus e têm louvado ao mundo. As pessoas têm deixado de ter a alegria de estar na casa do Senhor, como o salmista diz: alegrei-me, para ter alegria nas coisas mundanas, nas coisas momentâneas. Jovens que crescem na mocidade ou na juventude e quando chegam a certa idade vai-se embora. Eu não vou dizer a palavra se desvia, eu vou dizer a palavra assim: sai da presença de Deus. Não existe, irmão, desviado. Existe ou dentro ou fora. Não existe dois espíritos ocupar o mesmo corpo. Ou existe ou Deus habita ou Deus não habita. A atitude é sua. Não existe. Então crescem, de repente vai embora, porque deixam de ouvir, deixam de guardar a palavra de Deus para ouvir os conselhos mundanos, para sentar em rodas escarnecedores, para andar nos caminhos do mundo, terminam se perdendo. Jesus disse: volta para o teu lugar, mas toma a tua atitude, toma a tua decisão. Irmãos, aqueles que verdadeiramente tomam atitude em si mesmo, de negar até suas próprias vontades, segue em frente, ama sempre e nunca desiste, porque ele sabe que o melhor está por vir na sua vida. A nossa vida aqui é passageira, mas lá a nossa felicidade continuará completa diante da presença de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Quero agradecer nessa noite por cada um de vocês. Quero, nesse momento, agradecer pela igreja que veio de Alhandra, pelos jovens, por cada pessoa que participaram do banquete, que cozinharam, das irmãs que se dedicaram a cozinhar na festa do jovem, por cada pessoa, por cada jovem, que eu não vou falar aqui os nomes, pois que não termine esquecendo, mas está aqui a minha gratidão e o meu louvor a Deus sobre a sua vida. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite, mais uma vez. Se você quer tomar essa decisão hoje, de fazer uma aliança com Deus, eu não vou perguntar se você quer aceitar Jesus, porque eu sei que você tem Jesus. Você quer Jesus. Eu quero perguntar se você quer fazer uma aliança com Ele. Se há alguém que quer fazer essa aliança, que você quer se entregar, quer tomar essa atitude, estamos prontos para orar pela sua vida. Se não há, eu quero chamar a igreja a ficar em pé, mais uma vez. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo chega sempre no meio do povo escolhido do Senhor, não só hoje, mas para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém.